Uma boa noite a todos, invocando as bênçãos de Deus. Eu declaro aberto para essa sessão ordinária do Poder Legislativo. Convido o vereador Jerominho, professor Cabral, para o nacional. Solicito a execução do vídeo para isso. Que vive sempre em nosso coração. Tu és o bem maior de nossa vida, celeste luz de nossa inspiração. Teu doce nome que nos ilumina, traduz com tanto a glória batismal, que sintetiza o mundo e nos anima, que nos transforma e buscando ideal. Em ti revive nossa esperança, resplandecendo a tua luz, e o teu céu todo azul bonança, a Deus até sempre nos conduz. Ó paraíso, terra da aventura, sempre terás um culto de amor. Teus filhos de hoje, nossa doçura, o céu te deu um dia com louvor. Terra querida, chão idolatrado, jamais te faltem bênçãos que te Deus. Ação teu nome santo iluminado, se adore nos maiores filhos teus. Em ti revive nossa esperança, resplandecendo a tua luz, e o teu céu todo azul bonança, a Deus e a fé sempre nos conduz. E o teu céu todo azul bonança, a Deus e a fé sempre nos conduz. Passemos para as correspondências recebidas. Eu peço ao senhor secretário que, por favor, faça a leitura. Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, ofício número 25/2014, da Diretoria da Escola de Contas e Capacitação, professor Pedro Alício. Excelentíssimo senhor gestor, prezado gestor, segundo a Lei 12.587/2012, desse em abril o prazo para ser aprovado em seu município o Plano de Mobilidade Urbana.
A fim de auxiliar nessa tarefa, o Tribunal de Contas convida sua equipe técnica para o seminário ser realizado entre os dias 17 a 19 de setembro em nossa sede. As inscrições estão abertas no portal da escola até o dia 15 de setembro ou até o limite de vagas. Contamos com a sua adesão. Atenciosamente, Natália Araújo, diretora da Escola de Contas. Do Instituto de Previdência dos Servidores do município de São Sebastião do Paraíso, em Paz. Excelentíssimo senhor José Luiz Correia, presidente da Igreja Câmara Municipal, repasse-se a situação financeira do IPAR. Vimos por meio deste encaminhar a esta Igreja Casa o acompanhamento mensal dos repasses de contribuições previdenciárias e dos parcelamentos da Prefeitura Municipal ao Instituto de Previdência dos Servidores do município de São Sebastião do Paraíso, a fim de colocar-nos cientes da preocupante situação do IPAR e solicitar a ajuda desta Igreja Casa para cobrar da Prefeitura Municipal que tome as medidas cabíveis para solucionar a crítica situação financeira que o IPAR se encontra. Salientamos que os repasses das contribuições previdenciárias patronais devidas pela Prefeitura Municipal ao IPAR, conforme preceitua o artigo 53 da Lei Municipal 2005/2003, ainda não foram efetuados em sua integralidade, conforme planilha descritiva da Prefeitura Municipal de São Sebastião do Paraíso, com data de 4/9/2014, restando um saldo devedor no valor de R$ 113.495,70, referente à contribuição patronal do 13º do mês de dezembro de 2013. R$ 235.702,35, referente à contribuição patronal do mês de julho de 2014. Ainda até a presente data, constam valores em atraso devidos pelos parcelamentos firmados entre esse Instituto e a Prefeitura em 9 de julho de 2009, parcelas 59.60, 59.240, 60.60 e 60.240, conforme planilha descritiva dos parcelamentos em anexo, que remontam ao montante de R$ 129.745,72, totalizando uma dívida da Prefeitura para com o IPAR um montante no valor de R$ 478.943,77. Tal fato nos preocupa sobremaneira, haja vista que o IPAR vem passando por sérios problemas financeiros, conforme foi apresentado na reunião do dia 26 de 6 de 2014, com a presença do atuário Gustavo Carrocino, na sede desta Igreja Casa, onde foi apresentado o demonstrativo da avaliação atuarial relativo ao presente exercício, exigido pela Portaria 403 do Ministério da Previdência Social, juntamente com o parecer atuarial. Todavia, mesmo sendo convidados, infelizmente, não contamos com a presença de nenhum representante da Prefeitura Municipal e apenas 3 vereadores desta Casa, mesmo sendo para tratar de um assunto de extrema importância. Haja vista que estamos falando de consequências que afetariam não só a vida de mais de 500 famílias que dependem das aposentadorias e pensões dos segurados, bem como os mais de 1.100 servidores efetivos que teriam suas aposentadorias prejudicadas, ou seja, estamos falando de mais de 2.100 famílias envolvidas. Ainda sem falar no município, que seria inviabilizado diante da situação, tendo em vista que a Prefeitura hoje não tem dotação orçamentária e nem financeira para arcar com uma folha de pagamento mensal em um valor superior a R$ 820 mil por mês. Sob esse prisma, vimos colocar-nos cientes da atual preocupante situação do IPAR, bem como fazer uma minuciosa apresentação dos acontecimentos, ainda frisamos que, caso tenham interesse em maiores detalhes, a reunião do dia 26 de 6 de 2014 foi gravada e encontra-se disponível no IPAR para qualquer interessado. Nós temos aqui, na continuação da leitura, seria agora aqui alguns anexos e alguns explicativos a respeito da situação do IPAR e
E como já passamos cópia também para todos os vereadores, não tenho mais necessidade de fazer a leitura do texto na sua íntegra, uma vez que vinha as tabelas e nós todos já tomamos conhecimento do ofício encaminhado a nós pelo IPAR. Pode prosseguir. No gabinete do prefeito, ofício número 175/2014, referente ao Instituto de Previdência dos Servidores. Senhor Presidente, conforme conhecimento público, o Instituto de Previdência dos Servidores do município é uma importante autarquia que atua visando a segurança e proteção dos nossos servidores municipais. Desta forma, a Prefeitura Municipal, preocupada com a atual situação do IPAR desde o exercício de 2013, vem tomando várias providências no sentido de fazer uma composição dos débitos patronais em atraso da gestão anterior. Importante ressaltar que já no exercício de 2013 enviamos proposta de lei à Câmara Municipal, onde foi possível realizar um histórico parcelamento, resgatando débitos patronais correspondentes aos períodos de janeiro de 2011 a dezembro de 2012 e mais um reparcelamento referente a janeiro de 2004 a dezembro de 2009. Desta negociação, todas as parcelas encontram-se com pagamentos em dia. Tal medida proporcionou o ingresso de receitas nos cofres do IPAR, sendo desnecessário que a autarquia tomasse outras medidas, inclusive aquelas de cunho judicial. Tão logo tomamos conhecimento da situação do déficit atuarial no Instituto de Previdência, realizamos uma série de reuniões com o objetivo de identificar terrenos do município com possibilidade de serem vendidos, onde o produto da venda seria destinado ao IPAR para diminuir o déficit atuarial. Desta forma, alguns lotes foram identificados e colocados à venda, porém, na oportunidade em que foram abertos os processos licitatórios, concorrência pública número 01/2013 e 02/2013, esses restaram-se desertos, uma vez que não houve interessados em adquiri-los. Quanto a possíveis atrasos no recolhimento das contribuições mensais ao IPAR, ainda que a legislação estabeleça que os recolhimentos sejam feitos até o dia 10 do mês subsequente, certos atrasos, infelizmente, ocorrem devido ao grande fluxo de documentos, o que enseja uma alteração da legislação sobre tais prazos, assim como ocorre com a Previdência Social. Não fosse todas essas ações, a Prefeitura Municipal já está em fase adiantada de elaboração do edital de concurso público para o preenchimento de várias vagas. Com isso, vários servidores serão abrangidos pelo regime próprio de Previdência Social, que nesta condição passarão a recolher suas contribuições ao IPAR, injetando mais recursos e aliviando o fluxo de caixa do Instituto. Quanto à majoração da alíquota patronal, a Prefeitura está atenta à questão da medida em que está estudando o momento mais oportuno para tentar viabilizá-la. Portanto, conforme se observa, a Prefeitura Municipal, preocupada com a manutenção do Instituto de Previdência dos Servidores, tem executado várias ações no sentido de preservar os interesses dos nossos valorosos servidores municipais. Respeitosamente, Renan Luiz, Prefeito Municipal. O ofício versado na Câmara, que acaba de ser lido, chegou há poucos minutos na casa, eu não tive ainda a oportunidade também de tomar conhecimento da sua íntegra, apenas uma leitura agora feita que nos deixa a todos situados na explicativa do prefeito municipal. Eu queria pedir para a assessoria da casa que faça uma cópia, já que chegou tão em cima da hora da reunião, que faça uma cópia para todos os vereadores e faça também uma cópia para o pessoal do IPAR que está aqui presente, também para passar uma cópia para ele, por favor. Muito bem. Então, passemos agora em sequência para a leitura das indicações. Por favor, senhor secretário. Indicação do vereador José Luiz das Graças. Excelentíssimo senhor prefeito, com a aprovação do plenário do pedido de pais, alunos e professores da Escola Estadual Paula Facilite, reitero a indicação de minha autoria, solicitando a Vossa Excelência com a maior brevidade possível que seja viabilizada a cobertura na quadra poliesportiva da Praça dos Ferroviários, bairro São Judas Tadeu. Justifica-se esse pedido, pois evitará o câncer de pele, como também em dias de chuva, os alunos ficam impossibilitados de práticas esportivas.
contando com a sua proverbial atenção e interesse pelos assuntos municipais, atenciosamente, o vereador José Luiz das Graças. Indicação do vereador João Preciso Judeiro. Excelentíssimo senhor prefeito, com a aprovação do plenário, visando a valorização da cultura em nosso município através de suas diversas formas, principalmente pela música, solicito a Vossa Excelência a compra de um piano em razão de que o que é de posse do município está alocado na Escola Municipal de Música, Maestro Geraldo Borges Campos, e não se encontra em bom estado de conservação e uso. O instrumento de qualidade instalado permanentemente no Teatro Municipal atenderia a demanda musical e cultural da cidade nas atividades programadas durante e no fim de ano. Tal pedido justifica-se no pedido do direito de todos os cidadãos terem acesso à cultura, refletindo no modo de vida de uma sociedade e fortalecendo a cultura e o desenvolvimento humano, sendo que havia subscrevo atenciosamente o vereador Preciso Judeiro. Indicação ao vereador João Preciso Judeiro. Excelentíssimo senhor prefeito, com a aprovação do plenário, solicito a Vossa Excelência que envie esforço no sentido de viabilizar a urgente execução de reforma das escolas municipais Campo do Amaral e Ronaldinho Lima, localizadas na área central do município, devido às más qualidades dos prédios. Quanto à escola Ronaldinho Lima, necessita da reforma dos banheiros, a formatação de acessibilidade a deficientes físicos e a troca da caixa d'água que atualmente é de união. Acontece que a última reforma da mesma ocorreu em 2002, ou seja, mais de 10 anos sem reparos fundamentais ao pleno desenvolvimento dos alunos, bem como a Escola Campos do Amaral, sem grande reforma há anos. Tal pedido justifica-se por prezar a qualidade do ensino de centenas de alunos que utilizam os prédios diariamente para as atividades escolares, preocupando sempre com a educação básica, sendo que havia subscrevo atenciosamente o vereador João Preciso Judeiro. Indicação do vereador José Paulo Araújo. Excelentíssimo senhor prefeito, com a aprovação do plenário e a pedido do diretor Wilson Gomes dos Santos, solicita a Vossa Excelência que determine a Secretaria de Segurança Pública que possibilite a permanência de um guarda municipal na Escola Estadual São João da Escócia no horário das 8 às 17 horas, pois está havendo invasão de vândalos quebrando telhas e os alunos estão com medo de ir à escola. Contando com a sua previal atenção e interesse pelos assuntos municipais, atenciosamente, vereador José Paulo Araújo. Houve a aprovação do plenário das indicações, a aprovação das indicações que foram lidas dos favoráveis, permaneçam porque estamos contrários que se manifestam. Aprovado. Eu queria voltar aqui nas correspondências para falar com os vereadores, senhores vereadores, os colegas vereadores, em relação à razão do IMPAR. Pelo IMPAR, que nós acabamos de ler aqui uma correspondência enviada pelo IMPAR a esta casa, e também já temos uma correspondência que foi enviada pelo Executivo a esta casa. Diante disso, eu queria ouvir os senhores, colegas, no sentido de agendarmos uma reunião da Câmara, primeiro com um, depois com o outro. Primeiro, poderíamos fazer uma discussão com o IMPAR, com os representantes do IMPAR, e em seguida a gente faria também uma discussão com todos nós, com o Executivo, representantes do Executivo. Então eu vou colocar isso em aprovação dos senhores favoráveis quanto a essa proposta nossa. Permaneça como estão e os contrários se manifestam. Ok, então nós vamos, viu, Pedro? Sim, senhor. Então, senhor presidente, eu gostaria de manifestar que quando entrou o projeto aqui do IMPAR no começo do ano, do primeiro ano nosso, do ano anterior, eu fiz uma emenda, eu fiz um parecer técnico nesse projeto. Até fui criticado por alguém aí do IMPAR, que eu não sabia de nada do IMPAR. Mas chegou a hora daquele parecer ser relido por aquela pessoa que me criticou na época, que eu sabia que ia chegar nisso pra gente. Então, eu acho que nós temos que analisar com carinho realmente, tanto a parte do executivo, porque isso aí não é de agora, não, do prefeito agora não. Isso aí já vem há anos. Tá? Desde o empréstimo que teve lá atrás do prefeito e tal, e aí vem vindo, um melhora um pouco, o outro não paga, aquela coisa. No final, se não tomarmos providência, pelo menos os presidentes vereadores, senão vamos ser chamados de omissos, tá? E os coitados de servidores que estão trabalhando aqui, futuramente não vão ter direito a receber aposentadoria, tem que ir lá enjoelhar, pelo amor de Deus, para o INSS pagar, e o prefeito não paga, vai virar um. Entendeu? É sério, irmão.
viu, Júlio? Você que é o presidente, a gente tem essa preocupação. E é quando eu dei o meu parecer lá, Júlio, foi no sentido de prevenir o que está acontecendo hoje, e não houve. Então, senhor presidente, eu só gostaria de deixar registrado essa fala minha, para ver que eu não falei em vão. Muito obrigado. Tudo bem. Então, a preocupação nossa, dos senhores vereadores, é que eu participei da reunião como especialista do cálculo fatorial e eu fiquei, preocupado, porque tudo indica que nada for feito, vai fechar no para até fevereiro. E eu estou percebendo que nada está sendo feito. Então, parece que vai fechar em para, aí fica sob responsabilidade da prefeitura, e aí é um outro problema, que nós temos que discutir também a consequência disso. Né? Eu acho que é obrigação nossa, porque eu acho, não como presidente, mas como vereador, a Câmara não pode ficar lê o ofício de um, lê o de outro e fica passando por aqui sem nenhuma providência, né? O senhor acabou de dizer disso. Então nós vamos aí depois agendar, a partir de amanhã, já o ofício agendar com o IMPAR uma data e em seguida também entrar em contato com o Executivo para agendar uma data para a gente levar essa discussão a sério e fazer isso Câmara como meio de auxiliar na resolução do problema, né? Estou combinado. Ok. Passemos adiante, então, fizemos já as indicações, eu tinha voltado a este assunto, acho que foi proveitoso, sim. Passemos então para a tribuna livre, nós temos hoje 2 inscritos. O primeiro inscrito a falar é o senhor Emerson Ramos de Mello, que vai falará sobre as eleições do sempre. Senhor Emerson, por favor, aqui nós temos um prazo de utilizar os 5 minutos com o arrependimento, mas nós vamos aí ouvi-lo com atenção. Por favor, pode usar a tribuna aqui. Vocês querem falar aqui? Ok. Boa noite a todos, boa noite ao presidente da casa, boa noite a todos os vereadores aqui presentes, boa noite aos que estão aqui na plateia assistindo essa fala minha. Pessoal, senhores vereadores, vim aqui para estar falando das eleições do centro, que está prevista para acontecer agora, dia 1º de outubro. Chama a atenção de todos que no dia 11 de junho foi publicado no Jornal Sudoeste um edital de convocação onde convocava-se para as eleições do mandato 2014-2018. E lembrando que nesse edital tinha esse prazo de 10 dias para as chapas interessadas registrar sua candidatura. Perfeito. Quero chamar a atenção do seguinte: realmente, o artigo 36 o Estatuto do Servidor fala publicação em jornal de circulação municipal. É fato. Porém, eu chamo a atenção que uma única publicação no Jornal do Sudoeste, de 10 por 10, eu pergunto para os senhores, por que o sindicato não procedeu como ele procede em outras ocasiões? Vou citar exemplos. Por que ele não publicou no Jornal Oficial? Não.
Bom, prosseguindo, pessoal. Voltando ao meu raciocínio. Outras ocasiões de eventos do sindicato. Por que o sindicato não publicou no Jornal Oficial do Município como ele publica as suas prestações de conta? Perfeito. Por que ele não publicou no site oficial do SEMPRE? Mais um item. Por que ele não comunicou nas secretarias onde os seus funcionários, seus sindicalizados trabalham? Por que ele não comunicou, como ele sempre faz, quando tem algum evento, ele manda uma cartinha para os sindicalizados avisando de alguma comemoração, de alguma festa. Mas por edital, ele não comunicou. E para finalizar, por que, coincidentemente, ontem nós recebemos lá na Secretaria de Meio Ambiente, onde atualmente eu estou, um comunicado para a secretária, avisando das eleições do dia 1º de outubro, pedindo autorização para que esses funcionários fossem votar no dia. Por que, gente? Será que a eleição é importante? Lógico que é muito importante, mas o edital de convocação também tem sua importância. Porque se você comunica das eleições de 1º agora, ninguém tem mais prazo, já venceu-se o prazo para escrever as chapas. E se eles tivessem mandado esses comunicados, como eu disse aqui agora, com certeza não teria chapa única. Poderia ter 1, 2, 3 ou várias chapas. Inclusive a minha, que eu pretendia encabeçar. Então, gente, um sindicato que visa transparência, que visa defender o funcionário público, acredito, no meu entender, que ele foi omisso a essas publicações. Porque com essa única publicação no Jornal Sudoeste, eu tenho certeza que ele não atingiu 10% dos seus sindicalizados. Então, se ele não atingiu, não só eu, que realmente perdi o prazo por não ter visto essa publicação, outras pessoas também poderiam ter montado chapas. Então, registro aqui essa minha indignação do modo que foi feito, se é legal ou ilegal, não cabe a mim aqui julgar. Procedendo o raciocínio, no dia 11 de junho, como foi publicado no Jornal Sudoeste, todos aqui lembram que no dia 12 de junho, o Brasil parou. Foi o início da Copa do Mundo. Porém, o edital publicado no dia 11 começou a contar a partir da publicação do dia 11. Dia 12, a Copa do Mundo também se contou. Na sexta, normal. Sábado e domingo também contou. E, curiosamente, no dia 19, feriado nacional, também estava contando. E todos aqui lembram que no dia 20 de junho, que era o prazo final para registrar as chapas, foi recesso na prefeitura, não teve expediente. Ou seja, na verdade não tinha esses 10 dias, nós tínhamos aí no máximo 5 dias para estar registrando as chapas. Porém, eu chamo a atenção que no dia 20, como foi recesso, a prefeitura não trabalhou, e normalmente o sindicato segue o horário da prefeitura, segue o recesso da prefeitura, mas no dia 20 ele funcionou. Informações que eu obtive no sindicato. Funcionou, esperando as possíveis registros de chapas. Muito cômodo. Mas, até aí, prosseguindo, o que aconteceu? Depois que venceu-se o prazo do dia 20, eu encontrei um membro da diretoria atual do sindicato, onde me disse: "Ué, Emerson, você não ia montar uma chapa?" Eu respondi para essa pessoa: "Não ia, não, vou." Ele disse: "Não, infelizmente você não vai, porque você já venceu o prazo." Aí sim, eu fui procurar saber o que estava acontecendo. Realmente foi publicado no dia 11, como eu já disse, e no dia 28 de junho foi publicado no Jornal Sudoeste a homologação da chapa única. Eu me conformado com a situação, porque defendo a democracia, corri atrás do advogado, Zé Antônio Roberto Júnior, que é funcionário público, que é sindicalizado e também é advogado, para ver o que cabia. Então, para o conhecimento dos senhores, nós já estamos entrando com uma ação judicial para ser analisado. Cabe ao juiz entender se estamos corretos ou não. Mas, deixo aqui registrado o modo que foi feito. E tem mais.
no nosso entender, que o prazo da homologação daria 5 dias para entrarmos com o pedido de impugnação dessa chapa única, que foi no sábado dia 28, ou seja, até o dia 2 nós tínhamos o prazo. Orientado pelo meu advogado, ele disse: não, primeiro vamos procurar na área administrativa, vamos entrar com o pedido, entramos com o pedido do sindicato, solicitando cópia dos documentos, cópia da chapa única que foi registrada. Esse pedido foi negado pela comissão eleitoral. Chama a atenção que ela foi negada a cópia dos documentos. Porém, a comissão eleitoral permitiu, mandou um ofício para mim, permitindo que fosse até o local, averiguasse aqueles documentos, porém não podia tirar cópias. Assim eu fiz. Fui até o local, verifiquei os documentos, fiz várias anotações que, no meu entender, estariam irregulares, passei para o meu advogado. Porém, chama a atenção que nesse ofício que o sindicato me mandou, a comissão eleitoral, diria até, foi bem grave: você estará acompanhado por um membro da comissão eleitoral. Mas, curiosamente, além desse membro, tinha uma senhora na minha frente, o tempo todo em pé, acompanhando a situação também, olhando, eu estava anotando. Até pensei, no momento, em pedir para o membro da comissão que aquela senhora seria desnecessária, uma vez que o próprio ofício falava que estaria acompanhado de um membro da comissão. Mas achei desnecessário, deselegante, e assim procedi. Continuei fazendo as minhas anotações, pedi licença e saí. Passando para os dados para o meu advogado, onde ele, respeitando o prazo, do dia 2, que era o prazo final para pedir a impugnação da situação dessa chapa, mesmo no prazo pequeno, nos 5 dias, nós conseguimos fazer. Nós entramos com o pedido de impugnação da chapa, vendo, no nosso entender, algumas irregularidades naquele momento. Porém, senhores, uma curiosidade: nessa segunda-feira, ou seja, a comissão eleitoral, composta inclusive por um membro da chapa, demorou 68 dias para me dar a resposta de impugnação. Repito, está lá protocolado, ofício que eles me entregaram. Eles demoraram 68 dias para me entregar esse pedido. Um ofício com 6 linhas. 6 linhas. Eu recebi aquele ofício, como já imaginava, seria negado, e realmente foi negado. E nesse ofício já falava: seu pedido foi improcedente, não cabe mais recurso aqui no sindicato. Perfeito, não cabe, vamos à justiça comum. Mas eu, como sindicalizado, simplesmente achei o direito de pedir uma cópia da ata onde falava que eles fizeram uma reunião com a comissão eleitoral e com a diretoria e meu pedido foi improcedente. Eu pensei: vou ler essa ata, uma vez que o ofício achei que ficou muito, por 6 linhas, né, para 68 dias, uma média boa, 10 dias por linha, mas tudo bem. Então eu peguei a ata, solicitei a ata, mas não me entregaram até agora, não vi essa ata dessa reunião, e estamos aí na justiça comum e aguardando. Por isso estou aqui pedindo aos senhores, não sei se tem meios legais, vocês têm aí contato direto com o sindicato, se há algum meio de legalizar a situação, no meu entender, fazer realmente uma eleição democrática, pois chamo a atenção dos senhores que, quando fiquei sabendo do fato, li o edital do dia 11, tinha vários documentos que eles pedem, muitos, RG, CPF, FASEP, tudo bem. Eu demorei 8 dias correndo atrás de todos os documentos, digitando, pegando assinatura, porque são 3 dias. Eu demorei 8 dias. Está lá, montadinha, separado uma pasta, mas infelizmente eu não consegui registrar essa chave. Porém, eu demorei 8 dias. E, curiosamente, no dia 11 de junho, quando foi publicado o edital, como eu tive no sindicato olhando os documentos, no próprio dia 11 de junho, a chapa única registrou
o seu pedido. Ou seja, eficiência total. Pois, no dia 11, eles publicaram, no dia 11, eles registraram a sua chapa. Ora, senhores, no meu entender, no mínimo, eles foram favorecidos. Já estava tudo montado, a sua chapa com a assinatura de todo mundo, todo certinho. Aí eles foram lá e registraram a sua chapa. No dia 11. Tudo bem. Então, só finalizando aqui a minha fala, e eu estou estendendo, peço desculpas. Eu peço, tenho certeza que o sindicato que defende funcionários públicos, se tivesse dado publicidade realmente a essa convocação, como eu disse, não apareceria uma, duas ou três chapas, poderia aparecer várias. Aí sim é uma democracia. Aí sim, a chapa que está lá atual, se ela for reeleita, mérito dela, parabéns para ela. Mas uma democracia onde é composto por uma única chapa, e detalhe, na última eleição também foi desse jeito, chapa única. Então eu estou aqui reivindicando, sim, para que, se possível, vamos aguardar o entendimento judicial também, que estamos entrando com essa ação, para que possa tomar essas decisões. Deixa aqui indignado e mexa com a ação. Tudo bem, Carlos? Muito bem. Você é o seguinte, eu não entendi. Você tomou conhecimento depois do prazo vencido, é isso? Exatamente, sim. Isso é fato. Mas você também, quanto à obrigatoriedade do sindicato em publicar o edital, isso você está jogando na justiça, porque também eu não sei se você sabe se o sindicato cumpriu o que tinha que ser feito ou não. Perfeito, Zé Luiz. Boa pergunta. Pelo meu entender, o artigo 36 é claro. Eles dizem uma publicação, não dizem uma, diz publicação no jornal de circulação do município. Ponto. Então, agora vamos aguardar o entendimento judicial. Pois, eu só estou deixando claro aqui que o sindicato não tomou as devidas providências como ele toma com os outros eventos, como você tem aqui agora. Podia ter várias publicações. Aí sim é uma democracia. Mas do jeito que foi, prejudicou e assim temos apenas uma chapa única. E isso que eu estou aqui reivindicando. Alguma pergunta, Marcos? Caros vereadores. Bem, Emerson, nós vamos também ouvir o sindicato. Inclusive está em contato com o sindicato, para que venha também aqui dar as suas explicações em relação ao questionamento que o senhor faz, que registrar essa casa, usar a ata, temos todos, o senhor passa como argumento e falando da sua contrariedade em relação ao fato, né, que foi publicado apenas no ato de publicação, é isso? E não sabemos o que está na justiça, não sabemos se a justiça também vai dar um ganho de causa ao sindicato ou não. Então, estamos aguardando esse pronunciamento da justiça. Perfeitamente. Então, estamos entrando na justiça, né, para aguardar esse posicionamento, o entendimento da justiça. Mas o senhor tomou, foi publicado, o edital foi publicado, então, no Jornal do Oeste. Foi publicado no dia 12, uma única publicação. Com 10 dias de prazo? 10 dias de prazo, como eu disse, contando em seus feriados, sábado, domingo, contando tudo. Então vai ter entendimento jurídico se cabe, se está correto ou não. Tá bom. Senhor presidente, essa é uma sugestão, de repente o sindicato poderia acatar a chapa, até porque uma disputa é salutar, é a democracia, né? E de repente até passou batido realmente. Porque público pequenininho é igual a lei, aquela não brinca a lei eleitoral. Parece hoje de mosquito, né? Então, realmente às vezes a pessoa passa batido, mas de repente o sindicato acata a chapa dele e de repente temos aí uma disputa salutar. Então não são todos. É importante isso. Uma oportunidade igual provavelmente semana que vem, eu vou fazer o convite ao sindicato para também dar as suas explicações. E acho que está na justiça também, né? Agora aí já está no outro estágio, eu acho que não vai depender nem muito da gente, mas porque a justiça vai definir isso. Agradeço a sua presença. Só queria dizer, Oremos, que eu acho que faz sentido você vir a essa casa hoje, fazer aí as suas reclamações, suas reivindicações também. Eu acho mais que justo, um órgão tão
respeitado na nossa cidade, como é o Sindicato de Servidores Públicos, ter uma eleição, como o próprio companheiro Geraldo falou, 2 ou 3 chapas, para deixar, para dar chance, para dar oportunidade ao servidor escolher o seu representante. Se tivermos 2 ou mais chapas, só vai dar legitimidade ao trabalho daqueles que forem escolhidos. E o Geraldo tem uma sugestão que é muito importante, eu acho, de ser acatada a sua chapa, independente de justiça. Acho que não precisaria nem de justiça, só vai dar oportunidade para que o funcionário escolha seus representantes. E onde tem 1 ou 2 disputando, é lógico que o funcionário terá muito mais opção de escolher seus representantes. Parabéns, acho que você veio aqui hoje, colocou isso, pelo menos público ficou, nós temos a imprensa aí, seu modo de pensar, do jeito que você falou, provavelmente o sindicato também tem lá suas razões, mas é interessante que isso fique público para que nós, vereadores, a própria imprensa depois esteja divulgando e ver que tinha mais pessoas interessadas a disputar a eleição para o Senado. Uma pergunta. Aí os servidores lá não teve publicação nenhuma para eles também, foi só esse no jornal? Exatamente, foi a única publicação no Jornal Sudoeste. E como eu citei vários outros modos de publicação que é de praxe o sindicato fazer, jornal oficial, através de comunicados, através de ofícios enviados. Então essa foi a única publicação. Então aqui a gente teve um pouco a desejar, você tem um pouco a razão de falar, porque eu acho que o servidor seria o grande interessado, Ele tem que estar bem informado. Às vezes não são todos que lêem jornais, Então você tem no seu pensamento, às vezes pelo nosso modo de ver, tem a sua razão. Então agora, isso que foi proposto aos nossos parceiros aí, seria uma maneira, às vezes, de, pelo edital, aí, como você disse, às vezes seria fugindo dele, se a publicação seria só no jornal, mas seria de uma forma para os servidores terem uma maneira de se escolher o presidente também. Eu acho que é uma opção. Então, o sindicato deveria pensar, às vezes, até de rever dessa maneira, mas, como o Paulo falou, também já está na parte judicial, também cabe judicial também, mas isso foi bom para estar todos informados do que aconteceu, Muito obrigado e parabéns pela sua atitude aí. Agradeço as palavras de todos os vereadores aí. E é isso, meus amigos. Eu já não tomando mais tempo de vocês, só que reivindico mais publicidade no edital de convocação, uma vez que dá direito a todos. Hermes, permite, pela ordem, presidente. Eu acho que, pela colocação do vereador Jerônimo aqui, ficaria muito mais fácil, democraticamente, ficaria elegante por parte do sindicato, acatar sua chapa assim, porque senão onde fica a democracia aí? Exatamente. Eu acho que você está correto, tem que correr atrás mesmo. Você não está solicitando para você, são demais funcionários que compõem a chapa com você, então nada mais justo do que deixar que a coisa vá à justiça, não há necessidade, e o sindicato poder acatar a sua chapa aí, e como você colocou, perdeu no voto, parabéns, normal. E acho que o que não pode é querer ganhar no tapete, Estamos abertos a conversações, sim, e se tiver uma eleição, e se a eleição for eleita, parabéns, daquelas pessoas. Não acho que tem que ter uma eleição, não só de um candidato. Estamos em eleições aí agora, mas a gente acha que essa candidato é um presidente, um senador, um governador, não sabe de que eleição. Tá certo. Nós vamos ouvir também como uma medida justa, como sempre essa casa faz, ouvir os relatos. Nós vamos então também colocar o sindicato para que ele venha combinar as convenções aqui, talvez na próxima quinta-feira, e a Câmara poderá se pronunciar, poderá inclusive entrar no entendimento e na discussão, na entrevista por isso que o governo. Agradeço e peço desculpa pela demora. Paulo Hermes, muito obrigado ao senhor de audiência, a casa está sempre aberta para todos nós. No segundo inscrito aqui na tribuna, nós temos a Jaqueline Aparecida Costa Valles, que vem falar sobre creches. A Jaqueline está presente? Não está ainda?
provavelmente pode ter se atrasado. Se ela chegar aí no momento do grande expediente, a gente pode fazer uma nova consulta ao auditório e se a presença dela já estiver, a gente vai então fazer com que ela faça seu pronunciamento também na tribuna. Passando adiante então, vamos para a pauta do dia. Tem o parecer das comissões. Hoje nós contemos novos projetos e começamos então com o projeto de lei 4450, que dispõe sobre a criação de carta de apoio a pacientes e seus acompanhantes e dá outras providências, de autoria do vereador Gerson Paulo Araújo. A Comissão de Finanças, Justiça e Legislação emitiu um parecer favorável com emenda, então solicito que seja feita a leitura da emenda, por favor. Excelentíssimo senhor presidente, os membros da Comissão de Finanças, Justiça e Legislação destacaram legislativa em análise ao projeto de lei 4450 em referência, de autoria do novo vereador Gerson Paulo Araújo, chegou à conclusão de emitir parecer favorável à sua aprovação com as seguintes emendas modificativas. Primeiro, o artigo 1º passa a ter a seguinte redação. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo do município de São Sebastião do Paraíso autorizado a criar uma casa de apoio a pacientes e seus acompanhantes, a fim de propiciar apoio às famílias de pacientes que necessitarem de retorno e acompanhamento médico hospitalar. Segunda emenda. O parágrafo único do artigo 1º passa a ter a seguinte redação. Parágrafo único. Fica o Poder Executivo do município de São Sebastião do Paraíso autorizado a criar um programa de apoio a pacientes e seus familiares acometidos de intervenções médico-hospitalares que necessitarem de acompanhamento e retorno imediato. Sendo que temos a apresentar, solicitamos que o submeter dessa proposta à apreciação do plenário, atenciosamente, Comissão de Finanças, Justiça e Legislação. Muito bem. Então, como a própria comissão pede, coloco a aprovação do plenário a emenda ao projeto de lei 4450, que acaba de ser lida. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários que se manifestem. Então, a emenda está aprovada. Eu coloco, então, já vai para a primeira votação. Muito bem, obrigado, Sra. Maria. A emenda está aprovada e o projeto segue, então, para a próxima votação seguinte, para a primeira votação. Primeira votação, projeto de resolução 864. Outorga o título de cidadão honorário paraisense ao senhor Edson Carlos Martins, de autoria do vereador Walter Américo Oliveira. Coloco o projeto em pauta para a primeira votação. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado, o projeto será enviado à promulgação. Projeto de resolução 865. Outorga o título de cidadã honorária paraisense à senhora Karine Jabassi Maia Brigadão Alcântara, de autoria do vereador Walter Américo Oliveira. Coloco o projeto em pauta para a primeira votação. Favoráveis, permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado, o projeto será enviado para a promulgação. Projeto de resolução 866. Outorga o título de cidadão honorário paraisense ao senhor Edson Wander da Assunção, de autoria do vereador Jerônimo Aparecido da Silva. Coloca o projeto em pauta para a primeira votação. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado, o projeto será enviado também à promulgação. Projeto de resolução 867. Outorga o título da medalha da Ordem do Mérito paraisense ao senhor Wallace Silva, de autoria do vereador Davi Correia. Eu coloco o projeto em pauta para a primeira votação. Os favoráveis permanecem como estão e os contrários que se manifestem. Aprovado, o projeto será enviado à promulgação. Projeto de resolução 868. Outorga o título e a medalha da Ordem do Mérito Municipal ao senhor Sérgio de Paz Ramos, de autoria do vereador José Luiz das Graças.
Coloco o projeto em pauta para a primeira votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado, será enviado à promulgação. Projeto de resolução 869 outorga o título e a medalha da Ordem do Mérito Municipal ao senhor Gilberto Gonçalves de Pádua, é de autoria do vereador José Luiz das Graças. Coloco o projeto em pauta na primeira votação. Os favoráveis permanecem como estão e os contrários que se manifestem. Aprovado, o projeto será enviado à promulgação. Projeto de resolução 870 outorga o título e a medalha da Ordem do Mérito Municipal ao senhor Ricardo Capron de Oliveira Carvalho, é de autoria do vereador José Luiz das Graças. Coloco o projeto em pauta para a primeira votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. Aprovado, o projeto será enviado à promulgação. Projeto de resolução 871 concede o título de cidadão benemérito paraense ao senhor João Machado Ribeiro, de autoria do vereador José Luiz das Graças. Coloco o projeto em pauta para a primeira votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. Aprovado, o projeto será também enviado à promulgação. Primeira votação, projeto de lei 4444, dispõe sobre a concessão de licença para a realização de exame ginecológico, mamografia e de próstata para os funcionários públicos do município. É de autoria do vereador Marcos Antônio Vitorino. O projeto encontrava-se com vista com a vereadora Dilma e apresenta emendas modificativas. Eu solicito, por favor, então, que faça a leitura da emenda. Excelentíssimo senhor presidente, está no projeto de lei 4444, referência de autoria do nobre vereador Marcos Antônio Vitorino, sobre minha vista, conforme solicitação da sessão ordinária, realizada no dia 4 de setembro passado, apresenta ao novo plenário a seguinte proposta de emendas. Primeira emenda, modificar a redação do parágrafo único do artigo 1º, que ficará com a seguinte redação. Parágrafo único. O funcionário deverá comprovar a realização do referido exame, apresentando o atestado médico ao órgão competente a que estiver subordinado. Segunda, acrescentar o parágrafo único ao artigo 2º com a seguinte redação. Parágrafo único. As secretarias municipais ficam responsáveis para programar o licenciamento do funcionário para realizar o exame necessário, para que não haja prejuízo nos seus serviços. Sendo que tem a propor, solicito que a presente proposta seja submetida à apreciação da Comissão de Finanças, Justiça e Legislação e do egresso plenário. Atenciosamente, vereadora. Eu coloco, então, a emenda será encaminhada à Comissão de Finanças, Justiça e Legislação. A partir deste momento, não sei se a comissão já tem aí conhecimento da emenda, vereador Sérgio. Eu passo a emenda do projeto 4444, que tem uma emenda, e eu estou passando à Comissão de Finanças, Justiça e Legislação. Eu não sei se o senhor tem conhecimento da emenda ou alguma coisa assim, então de toda maneira eu estar com a comissão, ok? Ok, obrigado. Apenas para registro que essa casa está em diligência o projeto de lei 4445, que fica instituído no município de São Sebastião do Paraíso, o programa de doação de alimentos e produtos de primeira necessidade, e da outras providências, é de autoria do vereador José Luiz das Graças. Pelo que tem aqui na pauta, o projeto encontra-se com vista aos vereadores Dilma Preciso de Oliveira e o vereador Walker Américo de Oliveira, que está aqui explicando, não, estará aguardando uma informação da Diretoria de Ação Social do Executivo. Bom, vereadores, não pode me esclarecer, né? Pela ordem, senhor. Em razão da falta da resposta da Diretoria de Assistência Social, nós resolvemos, então, propor uma emenda modificativa, senhor presidente. Aí já vamos falar sobre a emenda. Ok. Então, por favor, vai fazer a leitura da emenda, por favor. Excelentíssimo senhor presidente, questão do projeto de lei 4445 de referência de autoria do novo vereador José Luiz das Graças, sobre o meu pedido de vista, juntamente com o vereador Walker Américo Oliveira,
e analisando-o profundamente, consideramos de salutar importância e entendemos optar pela emissão de parecer favorável à sua aprovação com as seguintes emendas. Primeiro emenda, o artigo 1º passará a ter a seguinte redação. Artigo 1º. Fica autorizado no âmbito do município de São Sebastião do Paraíso a instituição do programa de doação de alimentos e produtos de primeira necessidade, de acordo com as orientações do Ministério do Desenvolvimento Social, objetivando uma vida mais digna e o combate à fome por meio de arrecadação e captação de doações de alimentos e outros para distribuição através de entidades assistenciais sem fins lucrativos, previamente cadastradas na Diretoria de Assistência Social, vinculada à Secretaria Municipal de Saúde do município. Segundo emenda, incluir o parágrafo único no artigo 4º com a seguinte redação. Parágrafo único. Fica proibida a comercialização dos alimentos doados e coletados pelo presente programa. Terceiro, incluir o parágrafo único no artigo 5º com a seguinte redação. Parágrafo único. Caberá ao município, através da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, fornecer o apoio administrativo, técnico e operacional, determinando os critérios de coleta, de distribuição de alimentos e da fiscalização a ser exercida. Nada mais havendo, renovamos os protestos de apreço e consideração. São Sebastião do Paraíso, 11 de setembro de 2014. Atenciosamente, vereadora Dilma e vereador Walker Américo Oliveira. Ok, então, também como o projeto anterior, a emenda será enviada à Comissão de Finanças, Justiça e Legislação. Ok, vereador? Não, senhor presidente. Só vou fazer, permite? Claro. Senhor presidente, eu vou fazer só um complemento. Eu e o vereador, nós conversamos, fizemos diligência e, diante a resposta verbal da procuradora e da gerente de ação social, nós resolvemos fazer essas emendas aí, que será apreciada pela Comissão de Finanças, mas ao mesmo tempo também, né, de juntar duas leis, José Luiz, que existe, uma do mandato do Mauro, que também já trata com relação ao assunto, que já está sendo aplicada no município, tá? E também a lei orgânica do CNAS, do Conselho Nacional de Assistência Social, também trata sobre o assunto. Gostaria de anexá-lo junto ao projeto, presidente, beleza, para aumentar aí o conteúdo de visualização da Comissão de Finanças. Obrigado, senhor. Eu agradeço vocês pelo empenho, tá? Enriquecer o projeto. Tá? Muito obrigado a vocês aí por empenhar tanto nesse projeto, e é louvável e entendo que ele está muito melhor que antes. Tá? Obrigado. É um programa muito importante. Será então toda a discussão unida está repassada então à Comissão de Finanças, Justiça e Legislação. Gostaria de saber se para passar aqui pelo nosso grande expediente, se a senhora, pessoa que estava inscrita aqui, a Jaqueline Aparecida Costa Vale, gostaria de saber se ela chegou aqui no recinto. Não chegou. Ok, então, passemos para o grande expediente, a palavra está aberta aos senhores vereadores. Pela ordem, senhor presidente. Pois não, senhor. Gostaria que o senhor vice-plenário enviasse um ofício em nome da casa ao delegado regional, Marcos Piedade, indagando sobre ele, sobre a possibilidade de ele estar fazendo um trabalho junto à Secretaria de Estado para que mantenha um médico legista nessa regional. Acho que não justifica uma regional sem ter um médico legista. Domingo nós perdemos um amigo em um acidente, uma situação muito constrangedora. O corpo só foi liberado na segunda-feira, quase hora de almoço, porque não tinha um médico legista. E isso é uma situação constrangedora para a família, para a cidade e para a própria delegacia. Uma delegacia regional, acho que não tem como conviver com uma situação dessa e outras situações que poderão acontecer. Então, é lamentável que essa família sofreu aí uma noite sem poder estar velando aí o seu ente querido, por falta de ter um médico legista que pudesse assumir. Graças ao empenho da funerária, que conseguiu um médico legista, que não era ele que estava de plantão, que veio de passo para poder liberar esse corpo. Isso é uma situação
Eu acho que nós não podemos passar por ela outra vez. Que essa casa pudesse enviar um ofício ao delegado, empenhar, ou que mantenha alguém aí de plantão, ou que o correto é que a delegacia regional tenha o seu médico, porque são várias cidades que compõem a delegacia regional. Eu acho que não justifica uma regional se for para manter, continuar sem ter esse médico legista aí, para atender um familiar aí numa hora tão constrangedora, de dor, e passar por uma ocasião igual foi essa aí. Sem dúvida, senhor. Nós, a assessoria nossa aí, a secretaria, deve estar ciente da fala do senhor, e será sem dúvida encaminhado em nome da casa para que o senhor também seja atendido na solicitação, a meu ver também, do senhor. A palavra está ali. Pela ordem, senhor presidente. Pois não, vereador. Boa noite aos novos colegas, boa noite à imprensa, pessoal do IPAC, sempre a todos os presentes. Eu gostaria que fosse enviado um ofício, senhor presidente, em nome da casa, à Secretaria de Segurança Pública, Trânsito e Transportes, para autorizar a Secretaria de Obras a construir uma lombada com a sinalização adequada em frente ao Bar da Antinha, no bairro da Antinha. O pedido justifica-se pela alta velocidade em que os veículos transitam na estrada, causando riscos iminentes aos moradores, principalmente crianças que moram no local. Com relação ao Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, eu gostaria de mais uma vez agradecer ao Jornal Sudoeste por sempre divulgar as ações do Conselho Municipal da Mulher e mais ainda gostaria de destacar o empenho em que os membros frequentam, discutem e promovem o bem-estar da mulher paraense e deixo aberto o convite a todos para participarem, assim somarmos mais ideais. A próxima reunião será no dia 29 de setembro, última segunda-feira do mês, às 16 horas, na sede da Ação Social. Gostaria de parabenizar a CDA, em nome do secretário Lauro West, pela terceira feira noturna, mais uma vez foi um sucesso de público. É muito bom ver nossa cidade participante, valorizando nossos feirantes, produtores rurais e artesãos. Aproveitando a oportunidade, gostaria que fosse feito um ofício enviado ao secretário, e que, em razão do grande crescimento de público, que seja a área de lazer ampliada, já que o número de mesas não está atendendo a demanda. Assim, prezaremos mais conforto às pessoas que usam a feira para desfrutar de bons momentos com a família e amigos. Com relação à Semana do Empreendedorismo, eu não pude estar presente, mas parabenizo a iniciativa do Rotaract Clube em promover a terceira Semana do Empreendedorismo, incentivando o empreendedorismo e conhecimento no município. Eu gostaria que fosse enviada uma moção de parabenização em nome do presidente Luiz Flávio Pablo Castro. É só, senhor presidente. O vereador será atendido também, a nossa secretaria já está e vai ser enviado de volta à casa. Obrigado, senhor vereador. A palavra está ali. Pela ordem, presidente. Em nome do vereador Davis. Primeiramente, quero boa noite a todos, à imprensa, a Vossa Excelência, aos novos pares. E primeiro eu quero fazer uma indicação para o Executivo sobre o que eu tenho sido questionado sobre as cirurgias de catarata, para que possa estar viabilizando um tempo mais rápido possível essas cirurgias. E deixo aí o pedido para que a casa envie este pedido. Oi? A senhora está falando daquele mutirão? Isso, eu acredito que precisa do mutirão, porque tem mais, eu acredito que hoje já quase 300 pessoas aguardando. Então, não sei se o mutirão da forma que for mais viável, né, para o município. E gostaria hoje também de estar comentando aqui sobre até que este motivo até alertado pelo Marcos Antônio Vitorino no ano passado, que sobre aquelas pessoas que fazem pedido de doação para a questão do Hospital do Câncer, pessoal de empreendedor, e hoje eles estavam aí na praça e algumas pessoas questionando sobre o movimento dele. A gente entrou em contato com a Guarda Municipal para saber se eles tinham autorização da ação social. Eles não tinham, e o Antônio Frazão, que é inspetor, foi eficiente e
e resolveu essa situação, e aí eles não ficaram aqui na praça. Então, no momento, eu lembrei que no ano passado o Marco Antônio Vitorino lembrou-se, comentou dessa situação, e no momento foi lembrado no ato dele. Então, quer dizer, através de uma alerta dele, resolvemos um problema hoje. Tá? Queria agradecer eles. Muito obrigado. Por hoje é só, presidente. Tinha apenas esse comentário. Nós que agradecemos. A palavra está livre. Boa noite, senhor presidente, a nossa mesa diretora, aos companheiros, a todos que aqui nos visitam hoje. Com a falta da chuva e a seca, senhor presidente, que está forte, não só na nossa região, mas quase que em todo o nosso país aí, eu queria aqui fazer uma indicação ao nosso departamento de obras, ao senhor João Cirilo, que pudesse encaminhar ao distrito da Guardinha, pelo menos uma vez por semana, um caminhão pipa para que pudesse molhar aquelas ruas que não tem o asfalto lá dentro do distrito da Guardinha. Os moradores têm sofrido com a poeira, com o pó, onde eu fui procurado por famílias que têm pessoas idosas em casa, e eu prometi que hoje eu faria essa indicação, solicitando aí ao nosso departamento de obras que se desdobrasse aí, pelo menos uma vez por semana, pudesse dar um pulinho no distrito da Guardinha e dar uma olhada para nós nas ruas que ainda não tem asfalto. São poucas ruas lá que faltam para serem asfaltadas, e eu gostaria que essa indicação fosse encaminhada aqui em nome da nossa Câmara de Vereadores ao Departamento de Obras. Embora a última vez que eu fiz essa indicação choveu no outro dia, senhor Zé. Quem sabe eu faço a indicação hoje, Deus ajuda que chove amanhã, né, vereador? Mas por hoje é isso, senhor presidente, só essa indicação. Eu tive ouvindo hoje as informações sobre o tempo, não está previsto chuva mais aqui tão cedo. Isso é mais triste ainda. Então vamos pedir o pipa. Obrigado, Pedro. A palavra está livre. Pela ordem, senhor presidente. Pois não. Primeiramente, eu gostaria de cumprimentar a mesa diretora, aos nobres pares, a todo o público presente. E, senhor presidente, eu só gostaria de fazer um comentário nessa noite. Eu gostaria de pedir desculpa a todo o plenário pela discussão calorosa que nós tivemos semana passada. Eu falo em meu nome. Peço desculpa aos vereadores, ao público presente, à imprensa, que se sentiram ofendidos da forma que este vereador se comportou na semana passada. Isso não é do meu hábito, não é do meu feitio. Infelizmente, tomamos aquela atitude em busca, pode ter certeza disso, senhor presidente, que é em prol de melhoria da nossa cidade. Então eu peço desculpa aos funcionários dessa casa, todas aquelas pessoas que se sentiram ofendidas com algumas palavras que às vezes foi cedida por mim, e não estou fazendo isso por nenhum temor que possa vir a acontecer, mas sim pelos amigos que eu tenho aqui, as pessoas que eu considero, e a todos os vereadores que sempre foram meus parceiros, e talvez esteja extrapolado naquele dia. Eu peço desculpa perante a todas as pessoas que estão aqui presentes. Muito obrigado. De nada. A palavra está livre. Pela ordem, senhor presidente. Não, professor. Boa noite, senhor presidente. Cumprimentando Vossa Excelência, cumprimentando o vosso vice-presidente Adoc e a nossa secretária, novos pares, público presente. Senhor presidente, primeiramente, eu gostaria de fazer alguns requerimentos aqui, como forma de ofício. Primeiramente, reiterar o ofício junto à Praça do Iragão, na qual nós apresentamos um abaixo-assinado ao Executivo Municipal com mais de 500 assinaturas. E até hoje nós não tivemos providência em relação a esse abaixo-assinado. E essa semana eu me deparei com uma senhora, que ela é proprietária de um comércio ali na Procedino, e ela está preocupadíssima, está pretendendo até
fechar as portas, porque realmente o que está sendo feito na prosseguindo do Brigagão é um absurdo, não tem como, a gente nós temos a obrigação jurídica de lutar pelos munícipes, pelos nossos cidadãos, e realmente o que está acontecendo lá é inaceitável. Então a gente pede, reitera, como forma de ofício, né, que nós temos o exemplo aqui semana passada do vereador Beto, né, na qual ele também fez um ofício da Henrique Condinelli, apresentando o abaixo-assinado da indignação dos moradores da Henrique Condinelli em relação a ser um bairro que a maioria dos moradores não queriam a mão única, e lá foi feito, e na prosseguida do Brigagão que tem a extrema necessidade para ajudar os comércios, para ajudar o objetivo, e também para os estacionamentos também no centro da cidade, que ficam prejudicados, os comércios ficam prejudicados, e realmente a gente não vê isso acontecer. Isso é muito triste e lamentável. Então eu reitero como forma de ofício para que o senhor prefeito tome essas providências. Também gostaria de reiterar, e vou reiterar aqui a partir de hoje, toda semana, em relação à conserva da FEPASA. Sem entrar no mérito, gente, tudo que aconteceu semana passada aqui, para A ou para B, eu só defendo a conserva da FEPASA e defendo que o vereador Sérgio tem preocupação, sim, para com a comunidade. Eu achei que daquela forma que foi passada, de que nós passamos determinado tempo lutando nem os problemas que aqui vem, é inaceitável, eu não admito esse tipo de atitude. Então, em respeito ao pessoal da conserva, a todos os dias aqui nessa tribuna, eu vou requerer como forma de ofício a todas as indicações em relação ao problema da conserva da FEPASA, senhor presidente. Também, senhor presidente, eu gostaria de falar em respeito a mandar uma moção, nem chega a moção, mas é um agradecimento à Eliana Morim. Ontem eu fui visitado no escritório por uma cidadã que teve o irmão dela gravemente ferido num acidente na segunda-feira. Esse menino sofreu um acidente, estava no hospital, na Santa Casa, e não conseguia fazer cirurgia. Teve uma fratura de fêmur, na qual foi macetado o fêmur do menino, e as dores eram horríveis. E, inclusive, essa senhora, ela falou que veio na prefeitura, conversou com o prefeito, também foi atrás de outras autoridades competentes em relação ao problema lá da Santa Casa, e, inclusive, ela até foi no escritório para mim resolver um outro problema, que era da volta do menino, que precisava ser liberado na delegacia de polícia. Eu imediatamente liguei para a Eliane não mediu esforço e passou, salvo engano, meia hora, 40 minutos, esse rapaz foi passado de cirurgia. Então, agradeço sim, a contribuição de todos, mas em especial a dela, porque com certeza ela ajudou na realização dessa cirurgia, desse rapaz aí, que realmente, para quem sofre um acidente e ficar lá no número de dor, é realmente complicado. Né? Então, senhor presidente, como forma então, de agradecimento, que vale o agradecimento da Eliane por ela ter desempenhado e ajudado nessa questão. Pessoal. Ok. Palavra da Bíblia. Não, vereador Jânio. Gostaria de estar saudando a mesa diretora, todos os nossos pais, a imprensa e todo o pessoal aqui presente, todos que estamos assistindo pela TV e pela câmera, a TV e pela internet. Né? Eu gostaria, senhor presidente, de estar enviando um ofício, né, que a Câmara enviasse ao nosso secretário de obras, que fosse feita passasse uma patrola naquela rua que é no fundo da Vila Operária, que hoje eu fui lá, os moradores me indagaram que fosse feito, pelo menos passasse a patrola lá, para que tivesse um acesso lá, porque está sem acesso pessoal lá, que está usando, que precisaria de usar a avenida para pegar esse sentido das Zé Amaral. Então, hoje a gente vê lá que não está sem condições de eles passarem. Aí foi indagado o pessoal lá, então que fizesse
patrulhamento lá para dar esse acesso a eles, né? E também, aqui, o pessoal da Conserva, o nosso nobre vereador falou aqui, que né, sempre está aqui da Gava ajudando eles. Hoje eu presenciei uma parte que é boa, que foi através do Jerominho, o Marcão, o Beto. A gente foi até o prefeito para que ele desse uma olhada lá no bairro da Conserva, né? Então a gente viu que o prefeito está indagado, está atendendo o pessoal lá. Eles fez um compromisso com o Marcão, que o Marcão falou sobre o assunto, garantindo que vai fazer melhoria lá no bairro, que vai estar, não dizendo atender completamente, mas que vai dar uma ajuda e uma atenção especial ao pessoal lá do Conserva. Então eles falou que a partir da semana que vem já vai com o João Sinico para que atenda o pessoal lá e veja o que pode ser feito lá por horas, né? Não quer dizer que vai fazer pavimentação, mas que vai ver por hora o que pode ser feito. E com certeza, conseguindo o tempo aí, com certeza vai ser atendido da melhor maneira possível o pessoal lá. Uma boa noite a todos e por hora é só isso. Boa noite, senhor presidente. Obrigado, vereador. Pois não, vereador Walter. Os cumprimentos à mesa diretora, aos nobres pares, público presente. Uma honra ter o Nelson Duarte de novo nessa casa. Obrigado pela presença, os presidentes do sindicato, todos os senhores e senhoras, e também o Elcio. Estou vendo aqui o Elcio, a casa está recheada hoje do Adriano. Satisfação tê-los aqui, o pessoal da Conserva, todo mundo aqui. Meu presidente, eu gostaria de relatar com relação ao meio ambiente. Na semana passada tivemos aquela reunião lá na CISP, que tratou da questão nossa de criar as brigadas na zona rural. A Polícia Ambiental esteve aqui e tudo. Eu até esqueci de indagar com o Ailton Ciro se o doutor Belotti foi convidado a participar, porque ele tem tanta preocupação com o meio ambiente, né? Mas sonora, porque eu não vi ele falando nada de queimada por enquanto. A nossa preocupação é tanta com a queimada e ele não falou nada. Eu acredito que ele deva também ter preocupação, mas a preocupação sonora para nós, né, a dele principalmente, é a mais preocupante, porque tanto é que o povo tanto almeja a SPAR e ele está aí questionando, tentando impedir que a SPAR saia. Eu acho que é uma história antiga, a SPAR nossa, que vem trazer aí alegria, diversão para os jovens, até para os mais idosos, né? Eu acho que tem que analisar melhor essa questão. Eu sei que já está na questão judicial, mas eu acho que tirar o evento daquela localidade é desrespeitar o povo de São Sebastião do Paraíso. Eu acho que todo mundo tem o anseio de chegar logo a SPAR, independente se é pago ou gratuito. O povo espera uma SPAR. Agora eu fico um pouco meio indignado, senhor presidente, que eu vou em Guaxupé na exposição lá, é no centro da cidade praticamente, as casas tudo em volta, tudo. Aí tem um festão, barulho, todo mundo lá na festa junto, e ninguém reclama, os promotores lá não criticam, o povo não reclama, e tem um excelente evento, com vários shows maravilhosos, todo mundo sai daqui da região, tudo vai para lá, ninguém questiona nada. Por que só São Sebastião do Paraíso não pode acontecer as coisas? Os barzinhos não podem ter som. Na praça, pouco que se bobear, não pode ter som. Não tem um baile, não tem nada. Paraíso vai acabar. Está acabando. Agora a SPAR, daqui uns dias, não pode ter SPAR. Ou tem que ser no aeroporto, ou tem que ser não sei na onde, ou onde. Pelo amor de Deus. Permite uma parte, vereador? Pois não. Pela ordem, presidente. Acabei de passar na cidade de Itaú, está tendo a festa lá. São muitas as barracas. Amanhã me parece que tem Paula Fernandes e Itaú. Deve estar indo meio paraíso para lá. Então acho que ficaria de bom tamanho.
da forma que foi colocado quando o Hermes estava na tribuna, que se quiser voltar atrás e fazer com que possa acontecer a festa da SPAR, acho que ficaria de bom tamanho para a cidade. Existe uma legislação federal que determina os decibéis. Eu acho que o mínimo que poderia exigir, o máximo só, seria que cumprisse os decibéis que está na lei federal, nada mais. Então eu acho que realmente é uma ingerência contra a nossa cidade, contra os nossos jovens. É um absurdo. Vossa Excelência tem toda a razão. Isso é uma indignação que a gente fica em preocupação aos nossos jovens na estrada. São muitas as pessoas que amanhã estará na cidade de Itaú de Minas. Meio Paraíso está lá. E nós, infelizmente, não podemos ter mais nada aqui. Nem o Zé Rico do Geralminho acho que não vai poder mais vir aqui. Infelizmente, viu, Geralminho? É um capricho contra a nossa cidade. É um absurdo isso. Sem dúvida, senhor presidente, a gente fica triste porque o povo de Paraíso não está tendo muito lugar de ir. Faz aí uma enquete aí, pergunte para os jovens, mas e o tanto que estão saindo para essas estradas perigosas? Eu acho que a gente tem filho preocupa com isso. Então, talvez o promotor aí pense e volte atrás, e como disse o Valdir, uma democracia, a gente tenta resolver a situação da melhor maneira possível. Também, pois não, vereadora Jones, fica bom. Só para complementar, o próprio bairro lá da Jardim Europa, nossos moradores, eles também não reclamam do barulho. Então, na verdade, é só o promotor mesmo que reclama, né, do barulho. Eu acho o seguinte, eu acho que temos que respeitar a legislação, como o Valdir colocou, temos decibéis. Vai ter aí agora em novembro o baile do Havaí em Ouro Verde. Tem lá o barulho, eu moro próximo ao Ouro Verde e eu me sinto incomodado, porque se fosse todo final de semana, eu reclamava. Mas é uma vez e outra, vamos deixar o povo também divertir, não é só trabalhar não e reclamar da vida, vamos, né? Senão daqui a pouco todo mundo morre estressado. Uma parte, não é? Senhor presidente, eu poderia até, em nome da casa, enviar um ofício ao doutor Belotti, pedindo para ele rever também essa situação, mas até hoje não enviaram nenhum ofício. Lógico, né? Assinado por todos os vereadores. Isso seria interessante. A região inteira tem, o estado inteiro, o país tem essas festas, né? Agora, por que a nossa cidade tem que ser diferente? Vamos enviar então o ofício para os companheiros concordarem. Ótimo, permite uma parte, vereador. Acho que não só a casa de ofício, e se você solicitar que a população também manifeste, começa a fazer abaixo assinado e enviar ao Ministério Público, para mostrar a insatisfação que estão as famílias paraizenses, ter que ficar as mães preocupadas aí com os filhos chegando, indo para outra cidade, sem ter a certeza se volta, essas estradas perigosas, do jeito que está. Não só o ofício, parabéns pela lembrança, eu acho que eu assino com o maior prazer e que as famílias também comecem a manifestar. Nós precisamos mostrar a insatisfação. Respeitamos a lei, mas também temos que mostrar a insatisfação de toda a população. Pelo princípio imediato, nós posição de tomar essa atitude, né? De repente, ter o consenso e vamos fazer todo mundo junto, legislativo, executivo, judiciário, a população, né? É uma festa que nunca aconteceu nada, o povo aplaude a festa à disposição. Então fica essa sugestão, senhor presidente. Senhor presidente. Eu estou lembrado, eu cheguei aí na época, aquele problema da justiça e tal, do som. Qual a razão, qual a alegação da proibição? Vocês sabem? Alguém sabe? Parece que o decibéis da festa passada ainda, que não cumpriram, né? Acho que foi isso, né? Respeito ao vereador Sérgio, acho que está mais por aos decibéis? Houve uma reincidência, senhor presidente, de descumprimento da legislação com relação a decibéis. Tá? Então eu acredito que foi isso aí a causa da suspensão do evento. Então, senhor presidente, eu acho que a ideia do Geralminho foi boa, nós vereadores podemos assinar com muita tranquilidade o pedido. Eu acho, senhor presidente, que temos que ser respeitados, devemos respeitar e ser respeitados. Nós somos representantes do povo e o povo reivindica com a gente o evento, tá? E tanto é, senhor presidente, que está acabando, tem acabado até com a corneta da Bolapa.
Corneta da Colapa era uma coisa tradicional no município. Todo mundo achava bom a corneta da Colapa. Agora acabou. Não é? Sirene da Colapa, desculpa, sirene. Então, senhor presidente, eu acho que está acabando com tudo. Então, senhor presidente, a gente fica triste. Mas a gente tem um incentivo de viver, senhor presidente, e parar de reclamar da vida, porque hoje eu fiquei muito satisfeito. A gente fica triste com o acontecido, mas eu fiquei muito satisfeito em ver na página de destaque da UOL o Dr. Vanderlei Lima, nosso conhecido Dr. Vanderlei, em destaque na página da UOL. Infelizmente é portador da doença ela, mas estava aqui uma fala, inclusive com muito orgulho, do senhor José Maria Malaguti, com a sua filha Carla Malaguti, foi a indicadora para que ele fosse um dos professores da Universidade Federal de Juiz de Fora. E o homem está dando o que falar no Brasil todo e no mundo. Então, parabéns ao Dr. Vanderlei, que a gente tenha ânimo de viver, por mais dificuldades que a gente tenha, a gente tem que ter fé em Deus e ver que tudo há de ser vencido. Então, a gente tem que continuar a nossa luta, porque nós viemos aqui para cumprir a nossa missão. Muito obrigado, senhor presidente, e uma boa noite. Obrigado, senhor. A palavra está livre. Pela ordem, eu não ia falar mais, só que diante das palavras do vereador Marcos Antônio Venturino, que pediu desculpas, e eu tenho obrigação, acredito que é isso que ele espera, de uma resposta. Eu digo que quem sou eu para não desculpá-lo? Só que aquelas palavras que foram ditas, eu assisti o vídeo no mínimo umas 10 vezes, e o que está na ata, as feridas saram, mas a cicatriz com certeza ficará para sempre, mas eu perdoo, porque todos podem ter um momento, um minuto de falha, e espero que esse episódio nunca mais aconteça por ninguém nesta casa, ou por mim, nem por outra pessoa, e eu não poderia deixar diante do pedido de desculpa de desculpá-lo, mesmo ficando ofendido, mas nós somos seres humanos e podemos, em algum momento, a gente falar algo que não deveria e depois não tem como a gente buscar. Tá? Obrigado, e pode ter certeza, meu perdão terá pelas palavras que eu nunca fiquei de mal de ninguém, pode ter certeza. Dependendo de mim, mesmo ficando chateado, triste, toda semana aborrecido, mas estou dando a resposta do pedido de desculpas dele. Obrigado. A palavra está livre. Não vai Só complementando aí a palavra do vereador, a gente tem que lembrar que a maior virtude de um homem é o reconhecimento do erro, né? Então eu acho que deve ter reconhecido também o erro, isso foi muito importante. E quem somos nós também para saber o que se passa por cada um. Gostaria só de agradecer a presença do Nelsinho no jornal, do Elcio, do Orleano, dos demais funcionários públicos, do Gustavo, e de todos os presentes, pessoal da Conserva, e vamos aí lutar para que a gente possa resolver o problema de lá, que hoje passei por lá e realmente a coisa é séria. O pó é muito grande, realmente um local que está muito desprovido de qualquer coisa que seja de bom para as pessoas. Então eu acho assim, que eles merecem ter uma vida digna, e acho que nós temos que lutar para que a gente possa calçar lá no nosso jeito de fazer um calçamento, alguma coisa. E realmente eu passei por lá hoje e está muito difícil mesmo para eles lá. É isso, vamos lutar para que a gente possa resolver os problemas aí da cidade. Permite uma parte, vereador? Eu acho que essa casa tem um compromisso a mais com o pessoal da Conserva. Não sei se você sabe, eu estava nessa casa quando tudo começou. Eles não têm escritura dos seus terrenos. O terreno lá é de propriedade da FEPASA. E cabe também ao município intervir junto à FEPASA para que possa também resolver essa situação, para que cada um possa ter seu documento e ser realmente
o legítimo dono dos imóveis que lá eles ocupam. Eles vão lutar. Só isso? O senhor concluiu aí, vereador? Você concluiu? O senhor já concluiu? Alguém mais deseja falar? Nada mais a vez, eu quero agradecer a presença de todos, como vários vereadores também enviaram alguns nomes presentes aqui no auditório. Também vejo o Gelson, deu aí também aqui boas-vindas. E a todos aí, o pessoal da prefeitura que está aqui, todos citados, o Antônio, brincadeira Gatilho, vem com a gente sempre, todos os presentes aí, como sempre, o Infar, João Roberto, e a todos, aos internautas aí que acompanham a nossa sessão, a nossa reunião toda quinta-feira, em todas as partes do mundo, através do site da Câmara. Nós estamos aqui desejando um bom final de semana todo e aguardamos para convocamos para uma nova sessão ordinária no dia 18 de setembro, às 18 horas e 30 minutos. A todos, até lá.